Alô, alô, saudações, meus cumprimentos a você que nos acompanha através das ondas da 94 FM, você também que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Estamos iniciando mais uma edição do programa Revista Digital, seu programa semanal. Programa este onde a gente aborda variados assuntos, como esportes, tecnologia, enfim. E abrindo, como sempre, a gente chama ele, Simon Bardini Monsani e o Mr. Tecno. Põe pra rodar! Saudações a você que está assistindo mais uma edição do podcast Mr. Tecno. E pro podcast de hoje, Bad Box 2.0. Mais de 370 mil TV Boxes foram infectadas no Brasil e usadas em fraudes, diz relatório. Quer saber mais? Então chama a vinheta! As TV Boxes irregulares, isto é, que não têm certificado da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, costumam ter preços e acesso livre a canais como atrativos, mas podem expor usuários a fraudes. É o caso do Bad Box 2.0, esquema revelado no início de março em que cybercriminosos usaram vários desses aparelhos, além de alguns tablets e projetores, para lucrar com anúncios e ataques a outros dispositivos. Mais de 1 milhão de aparelhos foram infectados, sendo 370 mil no Brasil, segundo a consultoria em cibersegurança Human Security, que investigou o caso. Na prática, golpistas aproveitaram aparelhos sem certificação para criar uma rede de robôs, mais conhecida como botnet, capaz de executar os seus comandos. Ainda de acordo com a empresa, o esquema funciona da seguinte maneira. Primeiro, os aparelhos são infectados por diferentes métodos, ainda na fábrica, na primeira inicialização ou por aplicativos baixados pelos usuários. Depois, o arquivo mal intencionado faz os aparelhos se comunicarem com um servidor externo que recebe permissão para controlar o sistema. E por último, os golpistas faturam com a exibição fraudulenta de anúncios e com o aluguel do dispositivo para disfarçar a origem de outros ataques. E agora, como os golpistas ganham dinheiro para lucrar com a propaganda? Os golpistas, eles usaram diferentes estratégias. Anúncios escondidos em segundo plano, em uma janela abaixo do aplicativo principal, e a tomada do dispositivo para forçar cliques em anúncios de sites que eram parte do esquema. Ambas usaram um modelo muito conhecido na internet, em que empresas pagam por visualizações e interações em seus anúncios. Nesse caso, os cybercriminosos burlavam as regras para fazer aparecer que as propagandas estavam sendo vistas pelos usuários reais. Os golpistas também usaram os aparelhos infectados para intermediar o acesso de outras pessoas à internet. Isso é um serviço conhecido como proxy residencial e que envolve um pagamento para permitir a navegação pelo IP desses dispositivos afetados. A recomendação é comprar apenas TVs boxes autorizadas pela Anatel, que verifica, entre outros itens, a segurança contra possíveis ataques. E é com essa informação que finalizamos mais uma edição do podcast Mr. Tecno. Nos vemos no próximo podcast. Legal, gente! Agradecemos o Simon por essas informações valiosas, informações do segmento tecnológico muito presente aí na atualidade. Agora vamos com ele que é apaixonado por esportes, Nino Marmoro, e os acontecimentos do esporte aqui no RD Revista Digital. Muito boa noite, JP. Boa noite também para a grande audiência do Revista Digital. Estamos chegando, então, com as informações esportivas relativas a esta quinta-feira. Bem, vamos iniciar, como sempre, falando do segmento lotérico. A Lotomania, né, teve sorteio ontem e agora vai ter um sorteio novamente amanhã. Então, a estimativa de prêmio para esse concurso de amanhã, o 2.752, é de R$400 mil. Ontem também nós tivemos a extração da Loteria Federal. Para você ainda que não sabe, no primeiro prêmio,
nós tivemos o sorteio da seguinte milhar. Extração de ontem, 49,636. Este o sorteio, então, da Loteria Federal, extração de ontem. A Loto Fácil vai pagar hoje, nesta quinta-feira, daqui a pouco o sorteio, o concurso 3.353, vai pagar hoje 5 milhões de reais. A dupla Sena, concurso de amanhã, deve pagar um prêmio em torno de 10 milhões e 500 mil reais. Já o concurso 6.691 da Quina deve pagar daqui a pouquinho, nesta quinta-feira, um prêmio de 1.300.000 reais. E a Mega Sena, concurso desta quinta-feira, deve pagar um prêmio em torno de 300 mil reais. Já a Time Mania, concurso 2.223, deve pagar 7 milhões e 700 mil reais. E a Loteca, com jogos com o início do Campeonato Brasileiro da Série A e também decisões dos campeonatos estaduais pelo Brasil, deve pagar um prêmio para quem chegar aos 14 pontos de 1 milhão de reais. João Paulo Brugnoli, continuam abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Bocha em duplas aqui em Turvo. As inscrições poderão ser feitas no Bar e Lanchonete, que está localizado ao lado do Januário Peças, no bairro São Cristóvão, Avenida Municipal, aqui em Turvo. A Copa Sul tem rodada neste final de semana, a segunda da primeira fase. No sábado, no estádio Lauro Có, 3h30 da tarde, em Braço do Norte, 7 de setembro, e Juventus de Ibiraquera, que faz a sua estreia na competição. No domingo, 3 jogos. No estádio Brás João Marcos, em Tubarão, União Operária e Metropolitano, Metrô, que também faz a sua estreia. No estádio Pedro Dutra, em Braço do Norte, União e Água Verde Rar de Tubarão, que também faz a estreia. E no estádio Lídio de Brida, em Uruçanga, o Uruçanga recebe a equipe do Rio Bonito, de Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul, que também faz a sua estreia na competição. Nós temos um amistoso programado para domingo aqui na região, às 9h30 da manhã, no estádio Antônio Rovares, em Timbé do Sul. O União de Molha Coco enfrenta o Paranaense de Turvo. Técnico Canídia está em preparação para o Campeonato Municipal de Turvo. E falando em Municipal Turvense, deverá haver uma reunião na próxima semana para a definição do início e também das equipes participantes aqui no nosso Municipal. Amistosos entre equipes Masters da nossa região, o Amigos do Turvo e também a Semel Sênior Meleiro não atuam neste final de semana. Somente a equipe da Sênior Sersan atua sábado. Será no estádio São Pedro, em Sanga Grande, recebendo a visita do Vemogra de Morro Grande. Ontem nós tivemos a definição já de alguns grupos aí classificados para a próxima fase da Copa do Nordeste, que deve então ter o seu início na próxima semana. E João Paulo, para a gente encerrar então a nossa participação hoje, uma quinta-feira, um jogo muito esperado, todas as atenções voltadas então para a final do Paulistão na noite de hoje. Daqui a pouquinho, 9h35 da noite, entram em campo Corinthians e Palmeiras, na Arena Neoquímica. No jogo de ida, lá na Arena do Palmeiras, a equipe corintiana venceu por 1-0, joga pelo empate hoje para a conquista do título paulista. E nós vamos retornar amanhã, cedinho, no nosso Café com Notícias. Desejo a você, ao nosso ouvinte, uma ótima noite e até a próxima edição do nosso RD. Até lá!
Muito obrigado, Teacher Moro, com as informações esportivas aqui no RD. Agora a gente chama outro quadro muito legal, muito bacana aqui do Revista Digital, que é o quadro Música em Pauta, apresentado por ele, Flávio Pescador. Você gosta de música? Você curte música? Então convido você a acompanhar atenciosamente esse quadro bacana demais. Flávio, chega pra cá. Mais uma edição do Música em Pauta começando pra você aqui no seu Revista Digital. Eu sou o Flávio Pescador e hoje você vai vir comigo para descobrir sobre as histórias de algumas músicas. Porque você já parou para pensar nas histórias por trás das suas músicas preferidas? Não? Então vem comigo pra gente descobrir. A primeira música que eu trouxe é a música Chão de Giz, do Zé Ramalho. Nessa música, o Zé Ramalho traz uma história de vida pessoal em que teve um relacionamento com uma mulher casada e mais velha que ele. A história é feita por metáforas, uma marca da poesia do próprio Zé Ramalho em suas músicas. Por exemplo, com as frases "Há tantas violetas velhas sem um colibri e ainda meus 20 anos de boy, that's over baby", Freud explica. Essa não é uma canção de amor, e sim de um rompimento. O eu lírico se coloca como alguém que está saindo de um relacionamento onde não teve amor correspondido. A segunda música é um rap, O Homem na Estrada, dos Racionais MCs. A maior marca do grupo Racionais MCs é contar a realidade das favelas brasileiras, incluindo o descaso do governo, o tráfico de drogas, a crítica ao sistema carcerário e a atuação da polícia com essas pessoas. Um Homem na Estrada nos coloca no ponto de vista de um ex-detento, que agora desempregado narra o cotidiano no meio da violência e o desejo de sair desse lugar para que o filho não passe pelas mesmas situações que muitos ali. No fim, podemos ver o preconceito, o descaso da própria justiça. Após um boato de assalto, suspeitaram que tenha vindo de uma daquelas comunidades. De modo simplista, a polícia deduz que um ex-presidiário qualquer, que é o nosso personagem principal, poderia ter cometido. A ação policial passa por cima da justiça. Enquanto o personagem afirma, já deram minha sentença e eu nem tava na treta, a notícia por algum jornal no último parágrafo é outra. Tudo indica ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais. Reconvexo, de Maria Bethânia. Com a letra de Caetano Veloso, a música traz afirmações e traz um saudosismo apaixonado pela cultura brasileira. A história por trás é que um crítico musical tinha pegado pesado com Caetano e outros artistas, mas elogiava músicos estrangeiros. Caetano, que defendia que a cultura brasileira devia ser enaltecida e reconhecida também, escreveu como um manifesto, apontando que Careta, na verdade, era crítico. A história tem como eu lírico de afirmações e referências a lugares, como o continente africano, Matriarca, e Salvador, Roma Negra, e também a pessoas Dona Cano, Joãozinho, Beija-Flor. A música também não nega a exclusão da cultura estrangeira, como podemos ver nas citações a Andy Warhol e Henry Salvador. Essa é uma característica do movimento antropofágico, idealizando décadas antes de Caetano escrever Reconvexo. Agora uma música do rei do rock brasileiro, Raul Seixas, e a música Metrô Linha 743. Na época que escreveu essa música, Raul chegou a sofrer sequestro, tortura e foi forçado ao exílio nos anos 70 com a ditadura militar no Brasil. Em 1984, o país começava seu processo de redemocratização, mas ainda vivia na ditadura, e essa música, de álbum homônimo, foi lançada. Raul coloca cenas do cotidiano de um personagem perseguido pelo regime, nos coloca a tensão e o resultado fatal pelo perigo de policiais verem dois homens conversando baixo em um canto. O storytelling nos mostra como a ditadura perseguiu pessoas pelo que elas pensavam. A nossa quinta música é Anunciação, do Alceu Valença. Dentre tantas músicas que contam histórias, muitas foram criadas de forma muito simples, sem uma intenção de grande aprofundamento por trás da letra. Ainda assim, elas têm o poder de empregar significados para cada pessoa individualmente. É o caso de A Anunciação, do grande Alceu Valença. Segundo o próprio Alceu, ele fez primeiro a melodia com uma flauta, e para a letra usou elementos por onde ele passava enquanto tocava e de seu cotidiano com a sua namorada na época. Vemos esses elementos para representar em poesia uma manhã de domingo em que havia sol quente e soavam os sinos das catedrais. Acrylic on Canvas, do Legião Urbana,
O título refere-se a uma técnica utilizada na pintura artística, isso porque a música utiliza elementos dessa arte para falar sobre um amor perdido. Ela passa por todos os estágios do relacionamento, falando sobre as idealizações do outro que fazemos no início. De você fiz o desenho mais perfeito que se fez, e das expectativas, misturei com a promessa de que nós dois nunca fizemos de um dia sermos 3. Ele ainda tenta construir uma tela com parte de suas vidas, a cama, o lençol, a porta, na esperança de manter o relacionamento vivo. Mas as traições se repetem e o relacionamento termina. A amada já não mora mais ali, e só o que restou foi a saudade e a eterna tentativa de pintar as flores do amor perfeito e não te esqueças de mim. A 7ª música é Eduardo e Mônica, um clássico do Legião Urbana. Essa música ela conta a história de um casal que não tinha nada a ver, mas que deu super certo. É aquele velho ditado, os opostos se atraem. Eduardo e Mônica se conhecem por acaso em uma festa e são tão diferentes um do outro que acabam querendo se conhecer um pouco melhor. A música continua nos contando como eles não combinam em nada, mas continuam se interessando um pelo outro. A 8ª música se chama Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, popularmente conhecida na versão do Engenheiros do Havaí. Apesar de não ser uma história real, essa música é sim baseada em fatos reais. Ela narra o que aconteceu com muitos jovens na Guerra do Vietnã. Um jovem comum, como qualquer outro, que gostava de cantar e tocar guitarra, é de repente convocado para a guerra. E é aí que tudo muda, porque agora ele não vê mais nada além de gente morta caída ao chão. A canção é um protesto contra a guerra que destrói milhares de vidas comuns que, assim como o jovem da música, não queriam estar lá. A versão original é de uma música italiana, mas ela ficou famosa no Brasil com a versão dos Incríveis. E depois voltou a fazer sucesso com Engenheiros do Havaí. A 9ª música, e talvez com a história mais desafiadora de todas as outras, se chama Camila, Camila, da banda Nenhum de Nós. Essa música é uma narrativa intensa e emocional que aborda temas como violência doméstica e o medo que permeia relacionamentos abusivos. A letra descreve a experiência de uma jovem chamada Camila que, após uma noite de festa e outra de chuva, encontra-se chorando e esperando o amanhecer. Um simbolismo para a esperança de um novo começo ou o fim de um sofrimento. A repetição do nome Camila ao longo da música enfatiza a centralidade da personagem e da situação angustiante. O medo de Camila é palpável, expresso através da menção ao medo das suas mãos e do olhar agressor. A frase, mas o ódio cega, pode indicar que o agressor está tão consumido pelo ódio que não consegue perceber o dano que está causando, ou de que Camila está cega pelo ódio que sente em relação à situação que se encontra. A música também menciona a vergonha e as marcas deixadas, tanto físicas quanto emocionais, que são comuns em vítimas de abuso. A lembrança do silêncio e das tardes passadas sob vigilância constante retrata a atmosfera opressiva vivida por Camila. A referência aos 17 anos de idade da protagonista ressalta a vulnerabilidade e a falta de poder diante das circunstâncias. Através de sua letra poderosa e melodia envolvente, Camila, Camila, de Nenhum de Nós se torna um hino de conscientização sobre a violência contra a mulher e a importância de reconhecer e combater os relacionamentos abusivos. Com isso, terminamos mais um Música em Pauta. Nos encontramos aqui novamente na semana que vem para muito mais curiosidades e informações sobre o mundo da música. Até lá! Bacana, bacana, show de bola! Muito obrigado, Flávio Pescador, por esse quadro bacana demais, que é o quadro Música em Pauta. Hoje é quinta-feira. Como eu sempre falo, quinta-feira já tem aquele gostinho de final de semana. E as nossas festas aqui da região, você confere com ele, Iracy Scarabelotti. Chega pra cá! Andiamo alla festa allora, Na próxima semana nós temos, todos os fins de semana, nós temos as festas da região. Então temos, a Rádio Imigrante estará transmitindo das 9 às 11 horas lá na Poço do Caixão, né? Quem quiser ir lá, nós estaremos todo mundo lá, né? No Poço do Caixão, domingo. Festa no Moro Azul, lá no Timbé do Sul. Festa de, não sei que santo é, mas é uma festa que tem lá. Rodeio Crioulo de São João do Sul, né? Lá em São João do Sul. E temos risoto no Rio Jundiá Alto lá, Meleiro. É isso as festas para o fim da semana. Uma boa festa para vocês todos.
Legal, curtimos aí a agenda das festas aqui da nossa região. Então, final de semana aí repleto de festas. Basta você escolher uma ou até duas para você levar a família, levar os amigos e curtir o final de semana. E o Iraci não tem só um quadro aqui no Revista Digital. Ele tem um quadro também chamado Momento Recordar, resgatando a cultura aqui da nossa região. Como eu sempre brinco com o Iraci Scarabelotti, enciclopédia ambulante. Iraci, bora pra cá trazer mais algum depoimento muito importante aqui da nossa região. Sou Iraci Scarabelotti, que faço todas as quinta-feiras o Momento Recordar. O que é o Momento Recordar? É relembrar o passado, fatos que aconteceram, notícias, né? E até tragédia, podemos falar, né? Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu em 1951. Em 1951, a nossa região sofreu a maior estiagem que a gente tem conhecimento, né? Aqui na região. Aquele tempo, principalmente os nossos agricultores, eles faziam, não era igual agora, roças de arroz, eles plantavam roças menores, mais para sobrevivência, né? E perderam praticamente tudo naquela seca daquela vez, né? E não foi só isso, é que pegou fogo a Serra Geral, né? Então, na Serra Geral, naqueles vales, naqueles quínios lá para dentro, sempre tinha algum morador. E o povo daqui de baixo prestaram muita solidariedade a essa gente. Eles iam lá ajudar a tirar gado lá de dentro, tirar as mudanças para fora, porque podia pegar fogo tudo aquilo lá, né? Então foi um ato de solidariedade muito interessante. Mas não foi só isso que aconteceu. É que, naquela época, toda a indústria era tocada água. Então, faziam um açude e botava a indústria, a tafona, a serraria, outra indústria da época, né? É que os rios secaram tudo também. E daí? Daí faltou a tafona, faltou a farinha de milho, faltou a serraria para serar a madeira. Ficou parado a região naquela época, né? Eu tenho conhecimento que pessoa que chegava a tocar aqui na região de Forquilinha, por ali, tocar o gado até 7, 8 quilômetros para ir tomar água, tá? Então foi um ano muito difícil para a nossa região, tá? Então na próxima vai ter mais Momento Recordar. Muito obrigado, Iraci Scarabelotti. Dessa forma a gente vai finalizando, vai encerrando mais uma edição do RD Revista Digital. Muito obrigado aos telespectadores do YouTube, obrigado aos nossos ouvintes aqui da 94 FM e lembrando, semana que vem mais um podcast, mais uma revista digital aqui nesse canal e também nas ondas da 94 FM. Excelente final de semana, até mais, fui! Beijo!